humilhações financeiras que eu passei em 2025, que me fizeram criar essa revolta de me melhorar, de me organizar financeiramente, de começar a guardar dinheiro, de começar a mudar a minha vida, que eu já não aguentava mais passar. Eu sou empreendedora, eu tenho uma loja online de carimbos há mais ou menos uns 5 anos. Eu comecei como todo mundo, sem saber de nada, e a gente vai aprendendo empreendedorismo no meio do caminho. Então eu não tinha MEI, aí depois eu fiz o MEI, aí depois eu tive que sair do MEI, aí eu fiz o ME, aí depois tem o lance de contador, de nota fiscal, informação fiscal, cadastro, coisas que eu nem imaginava que precisava fazer, e aí esse foi a minha jornada. Trabalho até hoje nessa área online, né? Ainda continuo vendendo, e nisso me tomou muito tempo de pensar no dinheiro em si, né? Então eu nunca tive um caixa organizado. O pessoal fala muito, divide o dinheiro da empresa e o seu. Gente, não dá, não tem como quando você está começando, quando você não sabe, quando você não tem ajuda, que, o empreendedor vai lá sozinho, faz um monte de coisa, e assim, não é assim, né? Então eu aceitei isso e vamos embora ver como é que funciona aí essa vida de empreendedor, vamos resolver essas coisas, tal, pagar imposto, tudo mais, né? Tinha que organizar tudo isso daí. Ano passado foi um dos meus piores anos financeiros, assim. Apesar de eu já estar atuando na área há um bom tempo, eu consegui algumas coisas, né? Consegui algumas coisas financeiras, mas eu nunca tive uma clareza, então nunca guardei o dinheiro, nunca pensei, falei assim, não, agora eu preciso guardar dinheiro e investir no meu futuro. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Ano passado, eu nem consigo descrever assim as coisas que aconteceram, mas eu não consegui performar com venda, eu não conseguia vender, eu já estava pensando em procurar um trabalho CLT, eu já estava pensando em formas de renda extra, eu já estava com fatura atrasada, perdi cartão de crédito, eu já falei em outros vídeos aqui para vocês, né? Perdi cartão de crédito, fatura atrasando, conta, deixava conta de energia para pagar duas e tudo mais, e nada, né, de resolver isso aí. Aí uma das coisas que me aconteceram foi que eu fui no mercado e eu não consegui usar um cartão, eu tinha acabado de fazer, porque eu já tinha perdido o meu cartão de crédito, aí eu consegui outro, aí eu precisava ir no mercado, fui tentar passar e não conseguia passar o cartão, tentei desbloquear, mas não estava passando, tive que deixar todas as minhas compras lá. E assim, voltei para casa triste e pensando, porra, meu, ter que devolver tudo, né? Aquela humilhação que a gente passa, né? Tá, vida que segue. Aí, alguns meses depois, né? Sempre tomei uma cerveja, inclusive esse foi um dos starts para eu repensar nessa minha condição de bebê. A gente que não toma muita cerveja para ficar bêbado, caindo assim, né, e tudo mais, tava voltando da casa de um amigo. A gente tinha ido lá, ele estava fazendo uma tarde de artesanato e a gente estava voltando. No caminho de volta, nós fomos abordados pela Blitz, nosso carro foi levado, né, e a gente pegou uma multa aí de R$ 3.000 por bafômetro, né, por estar dirigindo aí alcoolizado. A gente estava bem tranquilo, a gente tinha tomado, acho que bem pouco, assim, a gente estava na casa de uns amigos fazendo esse rolê de artesanato, né, então não era aquela coisa badalada, mas a gente estava errado, né, as leis, elas estão aí para serem aplicadas, e se a gente não está seguindo elas, a gente vai ser punido, né, por isso. E aí ficamos sem esse carro, ficamos com essa dívida de R$ 3.000 para pagar. Tive que fazer toda aquela correria de quando o carro levado, né? Era à noite, então a gente nem pediu para ninguém buscar, enfim. E aí a gente vai nessa semana fazer a correria toda para poder retirar esse carro e arrumar o dinheiro que a gente nem tinha para poder resolver isso. Foi aí que eu parei e comecei a pensar que talvez isso fosse um chacoalhão da vida para me mostrar que eu estava gastando um dinheiro que talvez não precisasse, inclusive com a multa, né? E eu falei, eu vou dar um tempo de beber. Vou dar um tempo de beber por causa disso, porque agora eu não vou, né, não vou querer vacilar, eu continuo dirigindo, né? Então eu falei, quando eu for dirigir, quem tomou a multa não foi eu, né? Não era eu que estava no volante, mas o carro estava no meu nome. E aí eu comecei a pensar, eu falei,
se eu começar a ver isso de uma forma positiva, eu vou querer mudar esse final, né? Eu não quero que isso aconteça de novo. E eu vou dar um tempo de beber. Então, pra mim, foi muito ruim, porque eu chegava lá no rolê, tava todo mundo bebendo, aí eu comecei a levar água com gás pra poder tomar, pra dar uma enganada, né? E aí eu comecei a ver que eu tava economizando, né? Eu dei uma emagrecida, porque o álcool, ele tem aquele negócio, né, de inchar, faz mal pra saúde, todo mundo sabe, né? E isso começou a me dar uma animada. Eu falei, eu tô me sentindo animada, porque agora eu tô vendo um resultado que eu nem tava esperando, né? Tanto fisicamente e financeiramente, que eu vi que eu tava economizando, já não tinha mais aqueles gastos de 50, 60 numa caixinha de cerveja ali. Então, falei, beleza, eu vou começar a mudar essa história e essa realidade. E aí eu me aprofundei em procurar resolver a minha vida, porque foi a minha revolta, né? Essa foi a minha revolta. Eu comecei a procurar formas de melhorar isso. Comecei a ler alguns livros, podcast, conversas, entrevistas, pessoas que me ajudaram nesse percurso. Então, tem livros do Gustavo Cerbasi, que é um cara das finanças também, brasileiro, que ele fala muito sobre dinheiro. Comecei a acompanhar o canal do Primo Pobre. E eu comecei, além de procurar canais de finanças, canais de mentalidade, porque eu precisava ficar bem, né? Eu precisava ficar bem para eu poder conseguir evoluir tanto aqui dentro, né, quanto financeiramente. Foi aí que virou essa chave na minha vida em relação ao dinheiro. Com 30 anos, né? Eu tinha 30 anos ano passado, antes de eu fazer 31, né? Então eu tinha 30 anos e foi aí que eu virei a minha chave e falei, eu preciso mudar essa situação, eu não posso passar por isso mais, sabe? Então foram algumas humilhações aí que num montante fez eu tomar essa vergonha na cara e aprender. Então, assim, um pouco da minha história eu quero deixar para você não precisar passar por isso e tá ouvindo o meu relato hoje e saber que você também tem como mudar, né? Como melhorar. A minha vida ela não tá por 100% acertada, mas ela já está encaminhando para uma mudança muito grande. Eu não imaginava que há 6 meses atrás eu já ia ter uma tranquilidade financeira maior só por mudar muita coisa na minha mente e ter mudado pequenos hábitos da minha vida. Inclusive, eu falei num outro vídeo que algumas mudanças que eu fiz, umas reflexões mentais, né, que me ajudaram também a pensar nessa forma de economizar, de guardar dinheiro, de melhorar aí a vida financeiramente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da minha história e a gente se vê no próximo vídeo.